Começamos nossa retrospectiva do ano de 2018 pelo mês de janeiro. Apesar de ser um mês tranquilo, já que muitas pessoas estão viajando, registramos diversos fatos relevantes em nossos telejornais. Iniciamos destacando um princípio de incêndio contido pelo Corpo de Bombeiros em uma igreja no segundo dia do ano. Foi registrado na manhã desta terça-feira um princípio de incêndio em uma igreja presbiteriana renovada, no bairro São José Operário. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada. Segundo o soldado, ninguém se feriu. O incêndio foi considerado de pequenas proporções, iniciado por um curto elétrico. As chamas atingiram a parede externa da igreja. Foi deslocada a guarnição em código vermelho. Foi relatado que tinha pessoas dentro da igreja, né, organizando o local. E assim nós deslocamos, chegamos no local. O princípio de incêndio na rede elétrica já tinha extinguido, né? Mas foi realizada uma varredura no local agora, durante todo o sistema de afiação, para ver se não havia risco, né, de estar ligado ainda. E foi desligado a rede, né? E assim já informamos os próprios organizadores aqui da igreja, o pessoal da coordenação da igreja, para que seja acionado um eletricista para que seja feita uma revisão na parte elétrica, desde que foi condenado pelo incêndio na parte elétrica. O mês de janeiro de 2018 ficou marcado pelos casos alarmantes de conjuntivite. A saúde teve que emitir alertas para evitar a propagação do surto. Dados divulgados pela Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Juína revelam que os juinenses estão enfrentando repetidos surtos de conjuntivite. Segundo Ágata Barbosa, a população tem que se conscientizar de estar sempre lavando as mãos e tendo a higiene necessária. O estado do Mato Grosso, ele está com uma epidemia declarada de conjuntivite. E aqui em Juína, nós contabilizamos hoje uma prévia, né, uma parcial, de 445 casos notificados. Esses casos notificados são aqueles pacientes que procuraram a unidade de saúde, procuraram atendimento médico e então eles foram diagnosticados com conjuntivite. Desses casos notificados também incluem os surtos, que são aqueles casos de conjuntivite em uma só família, só num único local de trabalho, né? Ou numa sala de aula, que nesse mesmo lugar apareceram vários casos, então a gente fala que tiveram surtos nesses lugares. A conjuntivite, ela é uma inflamação que se dá numa membrana que reveste o olho, o globo ocular, na parte de fora. Ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana ou ela pode ser uma reação alérgica também. O que para nós mais importa é aquela que é viral, bacteriana, que ela pode apresentar uma secreção amarelada ou uma secreção branca, né? E uma grande irritação, ardência, coceira nos olhos, aquela sensação que tem algum corpo estranho dentro do olho. No dia 4 de janeiro começou a valer o aumento na tarifa de água em Juína. O aumento de 9,29% foi aprovado pela Câmara de Vereadores e deu muita conversa e descontentamento por parte da população. A conta de água vai ficar mais pesada no bolso do juinense. A nova cobrança da tarifa mínima para consumo de água pelo Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, o DAES, começa a valer em fevereiro. Segundo o contador do departamento, Aércio Matei, o reajuste da tarifa visa corrigir os valores, visto que nos últimos anos não houveram reajustes, sendo necessário reajustar pelo menos parte da inflação dos anos em que ficou acumulada, visando assim manter o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços prestados a toda a população juinense pelo DAES. Exatamente. O projeto de lei foi aprovado no exercício 2017 pelos vereadores e agora, a partir da competência fevereiro de 2018, ele passa a ser cobrado com esse reajuste. Qual será o valor do reajuste? O reajuste previsto é de 9,29%, que vai fazer com que a taxa mínima passe de 23,76 para 25 e pouquinho, né? A produção de café também foi destaque em janeiro. A Secretaria desenvolveu ações de fortalecimento das cadeias produtivas e apoio aos pequenos produtores da região, principalmente quando o assunto é cafeicultura. O investimento na região para os pequenos produtores, atendendo a várias famílias. E o Damir de Farias
técnico agropecuário, fez um balanço positivo do ano. Esse ano nós tivemos a parceria entre Secretaria de Agricultura, Prefeitura de Juína, Governo do Estado de Mato Grosso, produtores locais, Associação Sagrada Família. Foi feita uma parceria da qual cada parte dessa entrou com uma etapa. E nós conseguimos fechar o ano com mais de 260 mil clones plantados de café, com três viveiros, né? Um viveiro aqui no município de Juína, 2 no distrito de Terra Roxa e mais alguns particulares aí. Nós fechamos essa quantidade de mudas. A criminalidade esteve em alta no primeiro mês de 2018. 2 relojoarias foram alvo de criminosos. O crime de furto registrado na madrugada desta terça-feira em Juína aconteceu na Avenida 9 de Maio. Câmeras registraram o momento em que o suspeito se aproxima da empresa, Relojoaria Onyx, por volta das 4 horas da manhã. Com o rosto coberto por uma touca de camiseta e uma escada nas mãos, ele vira a câmera para que não registre o crime. Pelo menos 8 relógios e diversas joias foram furtadas. O ladrão foge. Os proprietários vieram rapidamente e chamaram a polícia militar. Isso, a guarnição recebeu uma solicitação da vítima que ela teria tido seu comércio arrombado. No local foi constatado que a porta do comércio foi arrombada e foram levadas algumas joias. Ainda no setor policial, foi realizada a Operação Lei Seca para combater a embriaguez ao volante e som alto em Juína. Eram diversas denúncias de embriaguez ao volante, bem como a perturbação do sossego público. Diante dos fatos, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, domingo à noite deflagramos uma operação no sentido de combater estes 2 crimes. Doutor, qual que é o balanço que o senhor faz dessa operação? O balanço foi positivo. Primeiramente, a gente já vinha fazendo uma campanha educativa, posteriormente começamos a efetuar as prisões. Foram abordados diversos veículos, né, entre os quais alguns foram conduzidos e presos pela polícia por embriaguez ao volante, bem como pela contravenção penal de perturbação do sossego público. É interessante também afirmar que a perturbação do sossego público causada pelo som automotivo, além de ser uma contravenção penal, existe a previsão no Código de Trânsito Brasileiro como infração grave de trânsito também. Acidentes de trânsito também foram registrados por nossa reportagem. Um deles na Avenida JK. Infelizmente, a gente estava passando pelo local e nos deparamos com a situação. A moça estava conduzindo a motocicleta dela, freou aqui para se aproximar do quebra-mola e tem um óleo na pista, né? Infelizmente o pneu escorregou, ela veio a cair no chão, está aguardando o atendimento do SAMU. O pessoal do posto nos relata que teve um caminhão que passou aqui derrubando o óleo, né? Aí a situação de quem pode falar o caminhão, você tem que ver com as testemunhas do local. A gente não pode afirmar exatamente quem foi, mas o pessoal do posto aqui consegue dizer para nós com maiores detalhes depois. Fechamos nossa primeira parte da retrospectiva do mês de janeiro, destacando o problema gerado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso ao aprovar uma lei reduzindo o valor a ser pago pelo Estado em indenizações decorrentes de decisões judiciais transitadas e julgadas. O então presidente da OAB de Juína classificou o ato como um retrocesso. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Mato Grosso, denunciou que no apagar das luzes do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que reduziu o valor a ser pago pelo Estado em indenizações decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. O presidente da OAB em Juína, Dr. Flávio Gil, lembra que quando a Constituição Federal estabeleceu os créditos de pequeno valor, a intenção era justamente acelerar a distribuição de justiça, a fim de que aqueles que buscam a reparação de um dano possam, de fato, ter o problema solucionado. É um retrocesso, portanto, que essas pessoas, após a decisão transitada e julgado, ainda tenham que esperar por um tempo indeterminado na fila do precatório, disse o presidente. Essa aí foi uma lei aprovada
pela Assembleia Legislativa no calar da noite, né, na última sessão provavelmente, antes de votar qualquer orçamento. E acontece que existe hoje as requisições de pequenos valores. Vou dar um exemplo para o pessoal entender. Se o Estado é condenado a pagar alguém, ele não tem como pegar o dinheiro lá da conta, tirar de qualquer lugar e pagar, né? Ele tem que fazer um processo que pode ser tanto uma requisição de pequeno valor, que aí tem um limite de 256 unidades, era um limite antigo, que foi reduzido para 100, ou fazer precatório, que for acima desses valores. E são processos demorados, são processos que tem que passar pelo orçamento, ter previsão legal para o pagamento, então já é bem engessado. E o governo, através dessa lei, vem diminuir ainda mais as possibilidades, né? Reduzindo esse valor da requisição de pequeno valor, várias situações em que o pagamento seria mais rápido, que é um pagamento em 60 dias, vão deixar de encaixar nessa situação, que vai levar os pagamentos a muito mais tempo, a serem pagos em títulos do governo, o que engessa cada vez mais a atuação, né, das pessoas contra o Estado. Com relação a... pode ter situação política, né, talvez alguma pressão de alguns setores, igual a OAB, um dos setores que foram prejudicados, os advogados, porque assim, nós recebemos em RPV quando nós prestamos serviço para o Estado. Quando eu faço uma defesa como advogado público, né, substituindo a Defensoria Pública, um dia o Estado tem que me pagar através do RPV.